Pastor é acusado de comprar carro para amante com dinheiro dos fiéis e culto termina em confusão em Santa Catarina. Gente, eu amo uma fofoca gospel. Nada melhor do que você passar na frente de uma igreja e tá tendo uma confusão generalizada lá dentro. E aí você no outro dia fica: menina, você viu o que aconteceu na igreja do pastor Raposo? Porque eu sou evangélico da Assembleia de Deus do pastor Raposo. Saúde, harmonia e felicidade. Um culto na igreja Imagem e Semelhança em Joinville foi interrompido neste domingo 29 por uma confusão incomum. O pastor Ailton da Silva Novaes se manifestou publicamente sobre a acusação de traição. A gente vai ver o pronunciamento dele daqui a pouco. Ele deu o pronunciamento junto com a mulher dele, que foi a corna. Dois fiéis, então, decidiram confrontar o líder religioso, mas a situação terminou em um bate-boca tão grande que a polícia militar precisou ser acionada para conter os ânimos. Vamos ver o vídeo do barraco. Mas antes disso, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, também deixa o seu like aqui embaixo do vídeo. A sua inscrição, o seu like é muito importante para o crescimento do canal. O canal tá quase batendo os primeiros 500 inscritos. Então ajuda o canal aí, galera. E também, se você quiser doar qualquer valor para ajudar no canal, aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, eu vou estar deixando o meu Pix. Eu faço Pix. Porque eu quase morri por causa da palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Você quase morreu por causa da palavra de Deus? O que aconteceu? Será que ele vai falar? Eu quase morri pela palavra de Deus. Eu quase morri pela palavra de Deus. Seu mentiroso! Mentiroso! Aqui tá o vídeo. Aqui tá o vídeo. Estão chamando ele de mentiroso, se eu não me engano, porque ele já teve uma acusação de lavagem de dinheiro. Então, supostamente, ele estaria usando a igreja para lavar dinheiro. Aqui tá o vídeo pra igreja ver. Você tá 3 anos com a mulher. Nós temos uma prova, igreja. Nós temos uma prova, igreja. Mostra a prova aí pra gente, por favor, Divo. Acorda! Ele tá 3 anos com a mulher, pô! Ele tá testando com a mulher, não consegui escutar direito. Isso daqui já é quando a polícia chegou na igreja. Vai ficar do lado desse safado? Quem é essa diva que vai ficar do lado desse safado? Será que é a mulher dele? Ai, gente, como que eu queria ser uma mosquinha pra estar ali na frente dessa igreja vendo esse barraco, cara. Ai, que sabor. Barraco gospel e ainda envolvendo traição, gente, é muito bom. A minha boca chega até a salivar. Vamos tentar ver o que aconteceu, porque os vídeos do barraco estão um pouco confusos. Não deu para entender direito o que aconteceu. Inclusive, um recado para você que gravou o barraco. Aprenda a gravar, tá bom, filho? Se for para gravar um barraco, você grava do início ao fim. Porque o fofoqueiro precisa da fofoca completa. A gente precisa entender direito esse barraco. Após o registro da confusão viralizar nas redes sociais, o vídeo que a gente viu, o pastor e a esposa publicaram um vídeo em que se manifestam sobre o caso. Eu fui para a igreja conversar com os irmãos, expor e falar sobre o meu pecado. Iria confessar meu pecado diante da igreja. Que pecado? Seria traição? Você foi confessar traição na frente da igreja? Quando eu comecei a falar, 2 pessoas incitadas, acabou acontecendo o caso dentro da igreja. Não conseguindo confessar meu pecado, relatou Ailton. Então deixa eu ver se eu entendi aqui só para contextualizar para vocês. Parece que ele foi no culto para poder confessar o pecado dele, eu acho que deve ser a traição. E aí, pelo visto, ele não conseguiu confessar a traição porque ele foi interrompido por aquele cara que se levantou dentro da igreja e começou a gritar. Então vamos ver na íntegra o que realmente aconteceu. Gerando perdão no nosso coração, né?
Mas só que como pastor eu não posso defraudá-lo, eu não posso com a ira e com a raiva, por isso que aconteceu. Essa é a mulher dele. Ela também é uma pastora, ela se chama Cíntia Carla Silva Novaes. E ele é o pastor Ailton, que supostamente estaria lavando dinheiro dentro da igreja e foi confessar a traição. Falar da pessoa dele, porque realmente ele sempre deu um bom exemplo dentro da minha casa, fora. Ele sempre foi um bom exemplo dentro da sua casa e fora de casa? Mona, se ele te traiu, ele é tudo, menos um bom exemplo. Principalmente fora de casa, né? Porque, né, ele foi fazer coisas obscenas com a amante fora de casa. Tava ele e a amante só no motel assim. Ai, desculpa, gente, mas eu vou ter que falar. Eu não gosto de falar, mas eu vou ter que falar. Mona, você é uma corna mansa, Mona. Desculpa, mas alguém tem que jogar essa verdade na sua cara. E um homem feio desse, gente, uma mulher bonita, ela é uma mulher bonita, ela é gata. E um homem feio desse, Mona, se valoriza, você é bonita. A gente nunca usurpou a igreja, a gente nunca falou mal de ninguém, ele sempre defendeu as pessoas, sempre esteve ali por todos vocês. Não é fácil estar na frente de uma obra, não é fácil estar na frente cuidando de vidas. Muitas vezes a gente acaba se anulando como pessoas, a gente não tem vida própria. Então muitas vezes eu tive isso, muitas vezes o Ailton não foi o meu marido, ele foi ele não foi só o seu marido, não, ele foi marido de outra mulher também. Desculpa, eu não podia perder a piada. O apóstolo sempre se dedicando à obra. Então, amados, se você que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você que nunca fez nada, faça isso. Mas Jesus gerou o perdão no meu coração. Então eu falei para ele, eu falei assim, Ailton, você, como eu vejo você ainda, mesmo com tudo isso que você fez, você ainda tem o meu respeito. Então ela tá falando que ele conseguiu confessar a traição pra ela e ela perdoou. Como homem de Deus, eu vou falar de você como pessoa, você ainda, tipo assim, porque assim, para que a imagem dele fosse destruída, ele deveria estar usurpando muito em muitas áreas, mas não foi o que ele fez. A única coisa que ele fez foi isso que eu descobri junto com vocês. Ou seja, ela tá falando pra destruir a imagem dele, ele ia ter que ter um monte de pecado. Então você tá me falando que um sacerdote, né, um pastor, que deveria seguir os princípios de Deus, que vai no púlpito pra falar sobre pecado, que não pode pecar, com certeza deve falar sobre homossexualidade, como sexualidade errado, pipipipi, popopopopopó. E aí um cara desse confessa publicamente que te traiu, e aí você fala que a imagem dele não pode ser destruída. Primeiro, se ele não quisesse que as pessoas comentassem, ele confessasse isso pra você dentro de casa, só vocês dois. Então, é por isso que eu estou me pronunciando. E quero também, mencionei o nome do irmão Flavinho, né? Foi o único nome que eu mencionei lá, porque no calor do momento, dos ânimos, eu até quero pedir perdão a você, Flavinho, em nome de Jesus Cristo. Quero retratar também em relação às cesta básica que eu comentei. Então o irmão Flavinho, eu acho que é aquele cara que tava gritando dentro da igreja. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, o áudio não tava muito bom. Aquele cara começou a gritar que ele que doava cestas básicas, que ele tinha um comprovante de tudo. Então esse pastor deve ter falado alguma coisa em relação a cestas básicas. E aí aquele cara não gostou, né, esse Flavinho, e deve ter começado a gritar dentro da igreja. Agora, o que esse pastor falou em relação às cestas básicas, eu não sei. E alguma outra coisa que eu não me lembro aqui, mas eu quero pedir perdão em nome de Jesus, porque esse irmão sempre me ajudou com cestas básicas, ajudar famílias ali, enfim, e foi um equívoco, tá bom? Mas esse irmão também é um irmão abençoado. Quero dizer, além disso, quero falar para os irmãos que, no primeiro momento, eu tentei preservar a idoneidade e a imagem da minha família, da Bispa Cíntia. Então vem cá, se você queria preservar a imagem da sua família, então por que diabos você foi confessar uma traição dentro da igreja? Você acha que falar isso publicamente preserva a imagem da sua família, da sua esposa? Ô homem, quando você fala isso publicamente, você tá dizendo pra todo mundo que a sua esposa é corna. Dos meus filhos, porque foi um pecado particular. Não é crime. Eu cometi um adultério. Não é crime. A gente sabe que não é crime. Mas por que então que você não falou dentro da sua casa, só vocês dois? Mas não é crime na lei. Eu não sou incriminado pela lei. É um assunto particular. Mas devido a tudo que vem acontecendo, a tudo que aconteceu, eu venho confessar o meu pecado
publicamente, os irmãos que tive reunião com alguns obreiros, com alguns líderes que congregávamos juntos, eu não confessei ali, porque aqui no texto da Bíblia, em Gênesis 19, e versículo de número 17, aleluia, diz assim: aconteceu que tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida. Então, eu quis preservar a idoneidade, a Bispa Cíntia, os meus filhos. Eu ia depois me desligar da igreja, eu ia sair do ministério, ainda estamos cogitando a ideia sobre isso, entende? Quero deixar bem claro aqui, a Bispa Cíntia, ela disse, me perdoou como pessoa, como pastor, como servo do Senhor. Não sei se ela quer falar mais alguma coisa, não quer falar mais nada. Então eu quero pedir perdão mais uma vez, se os irmãos, em nome de Jesus Cristo, trazer à memória, todos os irmãos, trazer à memória, outro fato, trazer à memória tudo aquilo que a gente fez, que a gente orou junto, que a gente buscou junto, os milagres que aconteceu, as curas, os fatos dos milagres que Deus operou. Outra coisa, deixar bem claro para os irmãos, sempre, e nós temos como provar, sempre foi uma grande luta pagar o aluguel dessa igreja, sempre foi uma grande luta pagar o salário desses pastores, sempre foi uma grande luta. Foi feito um comentário em relação ao meu carro. Esse carro foi comprado com muito suor e sacrifício, são 26 anos de ministério, tá? Eu não cheguei em Joinville empobrecido, sem nenhum valor, não cheguei em Joinville para fazer obras de Deus. Eu estou há 15 anos nessa cidade, eu cheguei com bênçãos, eu fui muito abençoado por empresários do Brasil todo e até fora do Brasil. Então ele tá falando que essa história de que ele teria usado o dinheiro da igreja para comprar um carro para amante é mentira. Que foi essa primeira publicação que a gente viu, né? O pastor é acusado de comprar carro para amante com dinheiro dos fiéis. Então aqui, né, segundo ele, essa informação não procede. Sempre fui muito abençoado. Nós fizemos uma doação de um apartamento e um carro particular nosso, uma caminhonete, para compra do Rancho dos Profetas. Isso está em alto, está registrado tudo isso, está tudo documentado. Tudo que eu estou falando aqui tem documentos. Nada do que eu estou falando aqui está sem documento, tá? Está tudo documentado. Eu tenho advogados para provar, eu tenho documentos para provar, então está tudo comprovado. Então tudo que falarem, tudo que disserem nas redes sociais, os irmãos estão ouvindo da nossa boca. O que aumentar, o que falar por aí é mentira, é mentira. O único pecado que eu cometi, nunca desviei dinheiro para dar para amante, para fazer isso, para fazer aquilo. Isso é mentira. E tenho como provar. Então aqui ele tá falando que a parte de lavagem de dinheiro também é falsa. Enfim, gente, segundo ele adulterou mesmo, mas não deu carro pra amante nenhuma e também não lavou dinheiro. Vamos ver o que o pessoal tá falando no Twitter, porque tem um perfil de um outro pastor que tá descendo a lenha nele no Twitter. A gente já começa o texto como: Pastor Alexandre Gonçalves, a sinagoga de Satanás, que fica localizada próxima do Terminal Norte em Joinville, experimentou um avivamento hoje ao ser exposto pecados sexuais dos seus líderes. Entretanto, nunca acharam estranho seu líder ter uma coleção de armas de fogo em casa e abençoá-las na igreja. Mentira! Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus! Será que esse pastor Ailton tava fazendo arminha dentro da igreja? Sinalzinho da arminha? Gente, será que é verdade que ele levava armas para dentro da igreja e ainda abençoava as armas? Tem um cara aqui que tá defendendo o pastor. A igreja é boa sim, é super lotada, não tendo aonde sentar. Alguém armou contra o pastor. O pastor Alexandre respondeu: até câncer cresce. Não é porque a igreja tá lotada que significa que o pastor é de boa índole, né, gente? Tá aí o pastor Valdomiro Santiago para comprovar pra gente que igreja lotada não significa nada. Eu não estou suportando mais. Resumindo, muitos julgando aqui na terra. Quem vai julgar será o Senhor lá em cima. Engraçado que quando é pra julgar homossexual, vocês julgam que é uma beleza. Agora, quando a gente vai falar de um pastor, não pode falar do pastor porque é ungido de Deus.
O pastor abusou de uma menina dentro da igreja. Ah, mas não pode falar, porque o pastor é ungido de Deus. O pastor quebrou o dente da mulher com um soco. Não pode falar do pastor, porque o pastor é ungido de Deus. Olha, mais um aqui que está defendendo o pastor. Ter armas é pecado, pastor? Me mostra o versículo na Bíblia que proíbe de ter armas. Ah, então esse Joyce aqui tá falando que é super normal um pastor ter uma coleção de armas e levar ela para dentro da igreja para abençoar as armas. Então, não sei se você conhece, tem uma passagem um pouco antes da crucificação de Cristo. Se eu não me engano, Pedro, posso estar enganado, mas eu acho que foi Pedro, pegou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados que estava prendendo Cristo. E aí Cristo pegou a orelha do soldado e colocou a orelha no lugar. E Cristo falou assim para Pedro. Evangelho de Lucas 22:49. Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Se eu não me engano, foi Simão Pedro que tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Ou seja, o próprio Jesus não quis que usassem de armas. O próprio Jesus repudiou essa atitude. Então não precisa estar escrito na Bíblia com todas as palavras pra gente saber o que é errado, né? E vamos finalizar com o melhor comentário que representa muito bem o meu sentimento sobre barracos dentro de igreja. Não é por nada não, mas eu adoro a baixaria que acontece em igreja evangélica. Se arrumassem uma equipe de TV para gravar, deixaria o caso de família no chinelo. Eu também concordo com você, Cássio. E o que vocês acharam dessa baixaria? Deixa aqui para mim embaixo nos comentários. Já aproveita, se inscreve no canal e também deixa o seu like aqui embaixo do vídeo, porque o seu like e a sua inscrição são muito importantes para o crescimento do canal. E também lembrando que o meu Pix vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e você pode ajudar o canal com qualquer valor, beleza? Um beijo e até a próxima fofoca!